Muy buenas noches, Boa noite amigos y hermanos presentes, aos amáveis amigos e irmãos aqui en presentes diferentes. e os que estão em diferentes lugares. Reciban mis saludos, Recebam todos todos, y para el as minhas Dr. Miguel saudações Bermúdez Marín, e uma saudação muito saludo especial especial de todo o de todo coração corazón. para o Dr. Miguel Para Bermúdez esta Marín. ocasión, Para leemos esta ocasião, leiamos el Éxodo capítulo no 23, Êxodo, capítulo versos 23, 20 al 23, versículos 20 ao 23, de la siguiente e diz manera: da seguinte maneira: Aquí yo envío mi ángel Eis delante que de eu ti, envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos perizeus e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Para esta ocasião, a introdução do estudo bíblico do próximo domingo, titulado Obedecendo a voz do enviado em cada tempo, nesta introdução, veremos a base deste tema para o estudo bíblico do próximo domingo. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Queiram assentar-se e tenham a bondade. Através da Escritura, nós podemos ver que Deus enviou o seu anjo para a libertação do povo hebreu. E o anjo do pacto é nada menos que a imagem do Deus vivente. O anjo do pacto, o anjo de Deus, o corpo angelical de Deus, que aparece nessa coluna de fogo, e em algumas ocasiões aparece como uma pessoa de outra dimensão, ou seja, na forma de anjo, ou de corpo angelical, ou corpo teofânico. E esse é nada menos que o Messias, o Cristo, através do qual Deus criou todas as coisas. Em São João, capítulo 1, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo.
En el mundo estava no mundo y el mundo por él e o fue mundo foi feito por pero el ele mundo e o mundo não lhe não o conheceu. conheceu. a lo suyo vino, Veio para o que era os seu suyos não lhe e os receberam. seus não receberam. mas a todos Mas os a que lhe todos receberam, quantos o receberam, los que creen en su deu-lhes nombre, o poder de serem lhes deu a feitos potestade de serem filhos hijos de Deus, de Deus, aos que creem no seu los nome, cuales os no quais son não nasceram do sangue, los cuales no son nem da engendrados vontade da carne, de sangre, nem da ni de vontade voluntad do de varão, carne, ni de mas voluntad de varón, sino de Deus. de Dios. Y aquel verbo E fue hecho o carne Verbo se fez y carne, habitó entre nosotros. habitou entre nós, Y vimos su gloria. e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nos mostra Aqui nos mostra al ángel del pacto, ao el anjo do pacto, o Verbo, el ángel de Dios, o anjo de Deus, el verbo, o Verbo, el cual se hizo carne que se fez carne y fue conocido por el e nombre foi conhecido de Jesús pelo o nome Jesucristo. de Jesus Cristo. El verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. No versículo 18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Ou seja, que por meio del verbo, foi el ángel del pacto, por meio do Verbo, fue que Dios do anjo do pacto, se dio a conocer, que desde Deus Gênesis se deu a conhecer ao ser humano desde o Gênesis até hoje. en todas las ocasiones Em todas as en vezes que aparecía el ángel del pacto, que o anjo do pacto aparecia, se decía, se dizia le había aparecido que Deus tinha a personas, aparecido personas, y les à había pessoa dicho tal ou às y pessoas tal cosa. e lhes disse tal e tal Muchos de coisa. ellos, como Moisés, Jacob, Muitas delas, como Moisés, Jacó, também Manoá, quiseram conhecer del ángel del pacto, o nome do anjo do pacto, porque sabían que el nombre del porque ángel del sabiam pacto que o nome do anjo do es el pacto nombre. é o nome de Deus. Por eso, Por isso, cuando Moisés quando Moisés le dice a Dios, disse a Deus: si ellos me preguntan se eles cuál me perguntarem qual é es su nombre, o teu nome, o sea, ou seja, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o Deus de Abraão, Ele de havia Isaac e de aparecido. Jacó, que ele tinha aparecido, el ángel del pacto le dice, o anjo do pacto lhe yo disse: soy eu sou el que soy. o que sou. Y dirás al pueblo, E dirás ao povo: yo soy, me envió eu sou me enviou a vosotros. vós. Aquí el yo soy O eu sou aqui es el Dios todopoderoso, é o Deus Todo-Poderoso, manifestado por medio manifestado por del intermédio ángel del pacto, do anjo do pacto, o ou sea, seja, por medio de su cuerpo por angelical, meio do seu corpo angelical, que é el cuerpo angelical o corpo angelical de de Cristo, el Mesías, el o Salvador Messias, del mundo. o Salvador do mundo. Por eso, Por isso, en San Juan capítulo em São João, capítulo 8, 8, versos 56 versículos al 56 58 de San Juan, dice, ao 58, Cristo Jesús, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Jesus Cristo disse: Entonces le dijo, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, o viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. como era Jesucristo E como Jesus antes Cristo de Abraham, era antes de Abraão, era el ángel del pacto, ele era o anjo do pacto. era
Jesucristo en su cuerpo angelical, en esa columna de fuego, llamado el ángel del pacto. Era Jesus Cristo no seu corpo angelical, nessa coluna de fogo chamado anjo do pacto ou anjo do Senhor. Assim como leímos em Hebreus, São João, capítulo 1, assim como lemos em São João capítulo 1, onde diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Hebreus, o apóstolo Pablo, conhecedor deste mistério, disse: o apóstolo Paulo, conhecedor desse mistério, no capítulo 1 de Hebreus, versículos 1 e 2, disse: Deus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. O universo foi feito por Deus através de Cristo, o anjo do pacto, antes de ter o seu corpo de carne, o qual é nada menos que a imagem do Deus vivente. E é também a semelhança física de Deus no seu corpo chamado Jesus. O anjo do pacto é nada menos que Cristo no seu corpo angelical, o qual se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, os seres humanos. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jamais alguém viu a Deus. E quando Jacó disse: vi Deus cara a cara e minha alma foi salva, no capítulo 32 do Gênesis, versículos 24 ao 32, nós encontramos que a quem tinha visto era Deus velado no corpo angelical. Tinha visto ao anjo do pacto, no qual Deus estava, porque o anjo do pacto é a imagem do Deus vivente. É Cristo no seu corpo angelical, no qual Deus está em toda a sua plenitude. E depois, quando se fez carne e habitou no meio do povo hebreu, era nada menos que Emanuel, Deus conosco em forma humana, no corpo de carne, visitando o seu povo do pacto antigo. Porque tem de vir ao povo do pacto quando cumpra a promessa de sua vinda. Por isso, o apóstolo São Pedro e São Paulo, falando de Cristo, lo mostram como a imagem. Por isso, o apóstolo São Pedro e o apóstolo São Paulo, falando de Cristo, nos mostra como sendo a imagem do Deus vivente, o anjo do pacto feito de carne no meio do povo. Na primeira, a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Como foi Deus manifestado em meio do povo hebreu? E como Deus foi manifestado no meio do povo hebreu, no meio do povo do pacto, Deus foi manifestado em carne, ou seja, Deus se manifestou num corpo de carne chamado Jesus
se manifestou como um ser humano desta dimensão terrena para realizar a obra de redenção por meio do seu corpo físico, do seu corpo de carne, que morreria em sacrifício de expiação por todos os escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. E vimos que Jesus Cristo é o anjo do pacto no seu corpo angelical, através do qual Deus criou os céus e a terra. Toda a criação foi feita por Deus através do seu corpo angelical. Tão simples como isso. Assim, Em Colossenses, capítulo São Paulo disse 1, em Colossenses capítulo 1, verso 2, versículos 12 en adelante, capítulo verso 12 en adelante, de 12 ao Colossenses, 16. San Pablo, com gozo, dando Graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Os santos, que são os crentes em Cristo, têm uma herança. Para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, isto é, nos livrou do reino das trevas, do poder do reino das trevas, do reino do maligno, do reino da quinta dimensão, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fomos transladados ao reino de Cristo, ao reino do Messias que está na esfera espiritual, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E agora a imagem de Deus é Jesus Cristo, o anjo do pacto, e ele é o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Toda a criação foi criada por meio de Cristo, do anjo do pacto, e para ele. Ele é o dono, o herdeiro de toda a criação que foi criada por Deus, através dele e para ele. E a esse reino de Cristo é que nós fomos transladados ao nascermos de novo. Ao nascermos de novo, nascemos no reino do Messias, no reino do anjo do pacto, no reino de Deus, que está na sua fase espiritual e que estará na esfera física no reino milenar e por toda a eternidade. Porque o reino dos gentios será tirado na etapa dos pés de ferro e de barro, que é a etapa em que está atualmente. Começou com a cabeça de ouro no tempo do rei Nabucodonosor. Passou aos peitos e braços de prata,
que foi o Império Medo-Persa, depois passou ao ventre e às coxas de bronze, que foi o Império da Grécia, depois passou às pernas de ferro, que foi o Império Romano dos Césares, e logo depois passou aos pés e dedos de ferro e barro. Na etapa das pernas de ferro do Império Romano, Cristo, em sua primeira vinda, foi crucificado pelo Império Romano. E para este tempo final, será a segunda vinda de Cristo, na etapa dos pés de ferro e de barro, que será esmiuçado com a vinda do Messias, a vinda da pedra não cortada de mãos, neste tempo final, no qual estamos vivendo. Assim como Deus fez enviando o seu anjo no antigo pacto, agora vejam o que ocorre sob o novo pacto. O que corre paralelo ao povo e com o povo do pacto antigo. O que estaria passando com o povo do novo pacto, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual apareceu no dia de Pentecostes, onde nasceu e onde se abriu a brecha na metade da semana, número 70 da profecia de Daniel, capítulo 9, e aí é uma brecha para a aparição e nascimento do cristianismo, ou da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E, porquanto é na metade da semana 70 que essa semana se detém com a crucificação de Cristo, encontramos que se subtrai de Israel 3 anos e meio da semana número 70, porque na metade dessa semana, a vida do Messias seria tirada conforme o capítulo 9 de Daniel. Depois Deus retornará a Israel para continuar a semana número 70, cumprir os 3 anos e meio que faltam de serem cumpridos dessa semana número 70. Isso ocorrerá quando complete a sua igreja, realize a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que vivemos. Portanto, Israel está na espera da vinda do Messias, promessa que se cumprirá muito em breve. Mas antes, Cristo está tratando com os crentes nele desde o dia de Pentecostes, com os crentes em Cristo, sob uma nova dispensação, a dispensação da graça, que é a sexta dispensação, da qual Cristo é o mensageiro da sexta dispensação, a dispensação da graça. Em todas as dispensações, o anjo do pacto, Cristo, foi a imagem do Deus vivente através de quem Deus se manifestou em cada dispensação. Enviou o mensageiro de cada dispensação, através do qual se velou e se revelou ao povo. Sempre foi Deus, por meio do anjo do pacto, falando a seu povo através de um homem, de um profeta, como Zacarias disse no capítulo 7, versículos 11 e 12.
Deus, el cual habló por medio de los profetas, luego vino y habló por medio de Jesús, que falou por meio luego dos estuvo profetas, hablando por medio de los apóstoles, depois veio e falou en por los meio de tiempos Jesus, pasados, y depois continuó esteve hablando falando por en meio las dos iglesias, apóstolos nos tempos por medio de los passados, diferentes continuou mensajeros que falando no enviado meio da sua para igreja, por meio dos cada diferentes etapa mensageiros que de su enviou iglesia, para cada a era través de los cuales ou se cada llamaron, etapa juntaron da los sua igreja, escogidos através de dos cada quais chamou e de ajuntou sua os escolhidos de iglesia. cada era em sua igreja. Y ahora vean aquí, Apocalipsis capítulo 1, verso 1 en adelante dice, E vejam aqui no la revelación de Apocalipse, Jesucristo, capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Y ahora Cristo nos dice que esta es la revelación Cristo nos disse que esta é a revelação dele, y que de envió Jesus su Cristo, ángel que enviou o seu para anjo manifestar estas cosas para manifestar essas a sus coisas siervos, aos seus las cosas servos, que deben suceder pronto. as coisas que devem acontecer En em breve. Apocalipsis, capítulo 22, No Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: y me dijo, estas palabras son fieles E disse-me, verdaderas. estas palavras são fiéis e verdadeiras. Dios de los espíritus E de o los Senhor, profetas, Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. y ahora el Dios de los espíritus de los profetas, E o Deus dos espíritos dos profetas, ou seja, o Deus dos corpos angelicais dos profetas, diz, dice, ha enviado su ángel enviou o seu anjo. en la misma forma Da mesma en que forma Dios, bajo el pacto que Dios a través del profeta Moisés em que, sob o pacto, envió Deus, através do profeta Moisés, enviou o seu anjo, la imagen del Dios viviente, o anjo do pacto, a imagem do Deus vivente, de Dios. o corpo angelical de Ahora Deus. Cristo dice en el Cristo Nuevo depois disse, Testamento de Apocalipsis, que en la misma forma no Novo Testamento, no Apocalipse, bajo el pacto que, dio al pueblo a través de Moisés, da mesma forma em que Deus enviou o seu anjo sob o pacto que deu ao povo hebreu, através de Moisés, ha enviado su ángel. agora, no novo pacto, Cristo disse que ele enviou o seu anjo. Capítulo 22, el verso 6 dice, No capítulo 22, "Lo versículo enviado 6 para do mostrar a los Apocalipse, siervos las cosas que disse deben que enviou, suceder pronto". En Apocalipsis capítulo 22, disse que o verso 16 enviou dice, para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em "He breve. enviado mi ángel E no Apocalipse 22, versículo para daros 16, disse: testimonio de estas cosas en las iglesias". Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E para quem enviou o seu anjo? Para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Hablando de este ángel, el reverendo William O Branham reverendo William Branham, dice que este ángel falando es deste anjo, disse que este anjo é um profeta. así como el ángel Assim del pacto, como o anjo do pacto, cuando se hizo carne, quando se fez fue carne, conocido por el nombre de Jesús, foi conhecido pelo nome de Jesus. Era um profeta, era o filho do homem, era era Deus Dios velado en su velado angelical, el ángel no del seu pacto, corpo angelical. y O anjo do velado en su pacto, cuerpo de carne, llamado Jesús, velado no seu corpo de carne chamado Jesus, de Dios. que é a semelhança física de Deus. E aí nós podemos ver que hay un misterio grande. que há um grande mistério. Ese es el misterio Esse é o mistério que os no crentes pudieron ver, do tempo final, los creyentes da dispensação da lei, de la dispensación
não puderam ver. E também será o que não poderão ver os crentes da dispensação da graça no tempo final. Mas o verão os crentes em Cristo escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Vejam que o reverendo William Branham disse no quinto selo, na página 94 do livro de citações. Disse: captaram algo? Pode ser que eu não tenha que lhes contar então no domingo. E no domingo era o dia em que ele falaria sobre o sétimo selo. Notem, maravilhoso. Agora notem. E então, de acordo ao tempo em que Deus ia libertar ao mundo antediluviano, ele enviou uma águia, ou seja, um profeta, porque os profetas são representados em águias. Creem vocês que o tempo, mesmo lá com João, na ilha de Patmos, esta mensagem foi tão perfeita que ele não pôde confiá-la a um anjo? Vocês sabem, um anjo é um mensageiro, mas vocês sabiam que o mensageiro era um profeta? O anjo que Jesus disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo. O reverendo William Branham disse que esse anjo é um profeta. Vocês creem nisso? Vamos prová-lo. Revelação, capítulo 22. Vamos ver se era uma águia. Seguro que ele foi um anjo. Ele era um mensageiro. Mas foi um profeta que lhe revelou este livro completo de revelação. Revelação, capítulo 22, versículo 19. Observe o que João viu aqui. E eu, João, sou o que ouviu e viu estas coisas. Agora ele estava concluindo. Este é o último capítulo. E depois que tinha ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava essas coisas. E então ele, o anjo, vem, e ele me disse, olhe, não faças. Nenhum verdadeiro profeta ou mensageiro de alguma classe será adorado. E ele me disse, olhe, não faças, porque eu sou servo contigo com seus irmãos, os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Vem. Agora, o livro é tão importante e é a palavra de Deus. Agora observem. E quando a palavra de Deus é trazida, tem que ser trazida pelo profeta, porque é a ele que vem a palavra de Deus. E agora podemos ver que se Deus vai dar-lhe assim podemos ver que se Deus dá a revelação de sua palavra a seu povo em uma era, tem que vir através de um mensageiro para essa era.
Essa é a forma em que a palavra do Senhor tem que vir em cada tempo. Porque o Senhor não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os seus profetas. Amós capítulo 3 e versículo 7. Em Citações, na página 41, y 41, página 41, párrafo 330 dice, parágrafo 330, ele disse, e foi enviado, e significou isto por seu anjo a João. Não sabemos quem era o anjo. A Bíblia não diz quem era o anjo, mas sabemos que era um profeta, porque a Bíblia em seguida diz que eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar destas coisas que hão de acontecer brevemente. Logo vimos que quando João começou a adorar o anjo lhe disse, olhe, não faças. Revelação 22. E ele disse, porque eu sou servo junto com os profetas. Pode ter sido Elias, pode ter sido um dos profetas. João era um apóstolo, mas este profeta foi enviado. E João, sendo um apóstolo, observa a natureza de suas demais epístolas, o que prova que João não o escreveu, porque não tem a natureza como a de João. Tome a primeira de João, a segunda de João e etc. E leia-as. E veja a natureza disto. Logo veja a natureza disso. João era um escritor e um apóstolo, mas este é um espírito de profeta. É inteiramente uma pessoa diferente. Quando o anjo do pacto antigo, que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito, se fez carne, cumpriu a primeira vinda de Cristo no meio do povo do pacto que Deus estabeleceu com o povo hebreu no Monte Sinai. E é ao povo do pacto vigente que o anjo do pacto veio, o véu de carne, que no corpo angelical tinha guiado a Israel, através do qual Deus estava revelado, se manifestando, libertando a Israel e o guiando à terra prometida. Encontramos que, sob o novo pacto, Jesus disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Está fazendo da mesma forma que o Pai fez com ele. Assim como no antigo pacto, Deus, no novo pacto, se velava e se revelava através dos diferentes profetas e por meio do anjo do pacto falava ao povo. Em Zacarias capítulo 7, versículos 11 e 12, nos diz,
nos dice capítulo 7. Zacarias capítulo 7, versículos 11 e 12. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E como Deus falava? Falava por meio do seu Espírito, que é o anjo do pacto, que é Cristo no seu corpo angelical. Falava por meio dos profetas que estavam ungidos pelo Espírito Santo, pelo anjo do pacto, o anjo de Deus, no qual Deus estava velado, metido dentro de um corpo de carne chamado profeta, através do qual se manifestava. Por isso, quando o Messias veio, também era um profeta, Jesus, no qual Deus estava em toda a sua plenitude, velado e revelado a seu povo Israel. E para o tempo final, nós podemos ver através da história da igreja que Cristo esteve no meio da sua igreja em Espírito Santo. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E também em São Mateus capítulo 18, versículo 20, onde diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Assim como estava no meio do povo hebreu em todo o tempo, sob o pacto da lei, se velando e se revelando através dos diferentes profetas, falando ao povo hebreu, encontramos que Cristo, o anjo do pacto, esteve no meio da sua igreja em todo o tempo, em Espírito Santo, se revelando por meio de cada mensageiro, em cada tempo, em cada etapa, e chamando e juntando os seus escolhidos de cada era. E assim como o anjo do pacto há 2000 anos atrás, depois de se manifestar por meio dos diferentes profetas, se manifestou em Jesus, se velou e se fez carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, versículo 14. E isso foi para realizar o programa da primeira vinda de Cristo, a vinda do Messias para realizar o sacrifício da expiação pelos pecados do povo. O anjo do pacto veio vestido de um corpo de carne. O anjo de Deus que tinha libertado o povo hebreu, agora veio na forma de um homem chamado Jesus, na forma de um profeta. Porque quando se usa o nome Filho do Homem, o título de Filho do Homem se refere a um profeta. Para o tempo final, o mesmo que esteve no meio da sua igreja em todo o tempo em Espírito Santo, se manifestará no meio da sua igreja, para nos dar a fé para sermos transformados, levados com Cristo, à ceia das bodas do Cordeiro. Não se manifestou em toda a sua plenitude em São Paulo, o primeiro mensageiro da sua igreja entre os gentios, mas se manifestou na porção correspondente a esse tempo da primeira etapa da igreja. Ele soube muitas coisas que acontecerão neste tempo final
relacionadas à vinda do Senhor com seus anjos. Tampouco se manifestou em toda a sua plenitude na segunda etapa da sua igreja, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem na sétima. Mas se manifestará em toda a sua plenitude neste tempo final e produzirá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que vivemos nesse tempo final. Nessa etapa final da sua igreja, que corresponde à era de pedra angular, como na ocasião em que o Verbo se fez carne, correspondia à era de pedra angular, tão simples assim. Para o tempo da era de pedra angular, conheceremos o anjo que Cristo envia para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. E aí, conheceremos o mistério do anjo que Cristo envia para dar testemunho dessas coisas que hão de acontecer. E estaremos obedecendo a palavra do Senhor, a palavra de Cristo, a palavra do Espírito Santo para este tempo final. E isso será obedecendo a voz do enviado em cada tempo. Como obedeceram a voz do enviado? Em cada tempo, através da manifestação do anjo do pacto, de era em era, através de cada mensageiro, o grupo de crentes do último dia, que estará neste tempo final, será transformado. E se alguém partir antes, será ressuscitado com todos os mortos em Cristo quando eles ressuscitarem. Todos estarão escutando e obedecendo a voz do enviado do último dia, do Espírito Santo manifestado no anjo, que Cristo enviará neste tempo final, assim como enviou um anjo mensageiro em cada era. Para este tempo final, enviará um espírito de profeta. Assim como enviou um espírito mensageiro em cada era passada, enviará um espírito de profeta para o tempo final, no qual nós estamos vivendo. E através dele tratará com a sua igreja, tratará com o povo hebreu, e também haverá uma grande manifestação para o mundo inteiro. Tão simples assim. Lo importante para nosotros es que estaremos obedeciendo a la voz del enviado. O importante para nós é que estaremos obedecendo a voz do enviado do tempo final. Assim como o povo esteve obedecendo a voz do enviado em cada era, a voz do Espírito Santo, através do mensageiro correspondente a cada era. Assim nós estaremos, neste tempo final, obedecendo a voz do Espírito Santo de Cristo através do enviado de Deus para o último dia, na era de pedra angular. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês na introdução do estudo bíblico do próximo domingo, com a ajuda de Deus. E espero que para o próximo domingo possamos ver mais claramente o tema do qual estaremos estudando na escola bíblica do próximo domingo. Que Deus lhes abençoe e guarde, e que todos continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez aqui, e em cada país deixo um ministro correspondente para continuar. Até no próximo domingo, com a ajuda de Deus. Que todos passem muito boa noite. Orem muito pela atividade do próximo domingo.
Será muito importante tudo que nós estaremos vendo nesse tema do próximo domingo, com a ajuda de Deus. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde, lhes prospere espiritualmente e materialmente. Ele lhes use grandemente na sua obra, neste tempo final.